Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar que você esteja. Sampaoli, confirmado treinador do Flamengo por 1 ano e meio até o final da gestão do presidente Rodolfo Landim. Vejo que muitos não gostaram da contratação do treinador devido ao fato de criticarem a diretoria do Flamengo por causa da não espera do jogo de logo mais do Fenerbahçe no Campeonato Turco, onde o treinador Jorge Jesus poderá ser demitido. Não é um fato concreto, não é uma coisa que realmente pode acontecer. O Jorge Jesus está hoje, o time do Fenerbahçe, a 9 pontos da liderança do Campeonato Turco, com um jogo a menos. Jogo importante às 2h30 da tarde, acho que é o horário do Brasil. Mas a diretoria do Flamengo resolveu não esperá-lo devido a uma questão contratual. Segundo informações de alguns grandes jornalistas, o Jorge Jesus não quis assinar um pré-contrato com isso, deixando a diretoria do Flamengo meio ressabiada. Com isso, Jorge Sampaoli confirmado como treinador do Flamengo. A gente está aqui para trazer alguns prós e contras desta contratação. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, lembrar a vocês da nossa parceria com a Bet7k. Você faça o seu cadastro, tem o QR Code aqui, pode utilizar o link que está no comentário fixado ou então no chat fixado para fazer esse cadastro, e aí poderá concorrer a vários prêmios aqui no canal Deco SRN, camisa, souvenir, enfim, coisas desse gênero, tá? Do Flamengo. Então, já faça aí o seu cadastro na Bet7k, beleza? Então, pedir pra galera aí que ainda não conhece o meu trabalho, para se inscrever aqui, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionar o sino de notificação. Jorge Sampaoli, que o último time foi o Sevilha, e o Sevilha não estava bem quando o Sampaoli foi demitido, né? O Sampaoli conseguiu passar de fase, levar o Sevilha às quartas de final da Europa League, vencendo o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Ganhou o primeiro jogo de 2-0, depois perdeu por 1-0 na casa do adversário, agregado 2-1, classificou, mas assim mesmo com a classificação, o Sevilha não bem no campeonato espanhol, o presidente resolveu demiti-lo, ele ficou apenas 5 meses lá. Muitos torcedores do Flamengo reclamando, chateados com esta contratação, primeiramente devido à característica do treinador. Um treinador que gosta de jogar no sistema de 3 zagueiros, sistema posicional com 2 atacantes abertos, 2 ponteiros, diga-se de passagem. Um jogo que precisa muito de transição, não é a característica desse elenco do Flamengo. E aí está um fator contrário ao que grande parte da torcida do Flamengo não queria o treinador Jorge Sampaoli. Devido também à última experiência, com Vitor Pereira, nesse sistema de 3 zagueiros. Porém, conforme a gente falou também, gostando de jogar com 3 atacantes, sendo 2 jogadores mais abertos e um centroavante, que era o Pedro. O Gabigol teve que se adaptar à função pelo lado direito, mas nunca foi a dele. Então isso é um fator que deixa bastante o torcedor do Flamengo preocupado, Se o Jorge Sampaoli chegar aqui e implantar esse sistema de jogo. Só que em contrapartida, um fator bom do Jorge Sampaoli, ele é um treinador que ele está sempre de olho na partida e tem uma boa leitura dos jogos. Ele estuda muito o adversário na semana anterior. O próprio Guga, jogador dele no Atlético Mineiro, ex-jogador do Atlético Mineiro, hoje jogador do Fluminense, rasgou elogios ao Sampaoli, principalmente nessa leitura de jogo, que ele lê bastante o adversário, estuda bastante o adversário, passa para os seus atletas nos treinamentos para que possam treinar fatos de jogo nesses treinamentos. Isso é uma coisa que me agrada e me agrada muito. E o Sampaoli, assim mesmo que ele comece com um sistema de jogo, que geralmente é com 3 zagueiros, se ele sentir que aquele sistema de jogo não é um sistema que
vem agradando, vem encaixando durante a partida, ele rapidamente faz a substituição. Vou dar um exemplo aqui, Flamengo e Atlético Mineiro, jogo do Campeonato Brasileiro, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2020, né? O Flamengo estava estreando o Domenech, não havia feito muitas modificações, até mesmo porque um mês no cargo, uma semana no cargo, então não tinha como ele ter tido muito tempo para treinamento e mudar muito a ideia de jogo do Flamengo, que depois aconteceu, isso aí pouco importa agora. E o Flamengo veio com um Flamengo muito parecido com o Flamengo de Jorge Jesus. E massacrando o Atlético Mineiro, que estavam com 3 zagueiros. Gerson jogando com muita liberdade, e ele detectou aquilo. Com 20 minutos, 25 minutos, ele já tirou um dos 3 zagueiros, mudou para a linha de 4 e colocou o Jair para ser esse jogador, para coibir essa liberdade do jogador Gerson. Então, a partir dali, o Atlético Mineiro começou a não sofrer tanto, começou a igualar mais a partida e acabou conseguindo achar um gol, né, no gol contra do Felipe Luiz, né, e resolvendo a partida por 1-0. Depois o Domenech, meio perdido, mudou o sistema, né, mudou para um 2-3-5, né, que o torcedor do Flamengo ficou pé da vida, né, empilhando atacante e nada de jogadores construtores de jogada. E a partir dali o Flamengo criou menos, não deu tantas dificuldades para o time do Atlético Mineiro. Então esse é um fator positivo também do Jorge Sampaoli. Ele não se prende àquela ideia de jogo. Se ele sentiu que durante a partida não está dando certo, ele muda. Um exemplo, posso dar do Vitor Pereira, muito teimoso, naquele Fla-Flu, que ele coloca o Gabigol, né, no jogo derradeiro do Campeonato Carioca, o Flamengo perde de 4-1, ele faz a modificação, né, colocando o Gabigol no lugar do Matheus França, que foi muito bem fechando o corredor lateral, e ali a gente pede pegada na marcação, né? Já não deveria ter mantido aquele sistema de 3 zagueiros engessado do Vitor Pereira, né? Sem variação, né? E isso é uma coisa que o Jorge Sampaoli não faz. Ele pode começar com o sistema de jogo, ele pode durante a partida mudar esse sistema de jogo, e em outros jogos, se ele começou com o sistema de 3 zagueiros, dependendo do adversário, ele pode mudar e colocar uma linha de 4, quem sabe, né? Jogando num 4-3-3, por exemplo, num 4-2-3-1, enfim, o que importa é que o Jorge Sampaoli tem muita variação tática e isso é importante, tá? Sobre outro ponto positivo, né? Ele consegue extrair de jogadores o seu melhor potencial, tá? Gerson, por exemplo, com ele no Olympique de Marseille. O Gerson foi muito bem com ele no Olympique, tendo uma nova função, jogando mais próximo do gol, não tendo tanta responsabilidade defensiva, uma coisa que a gente cobra muito, né, dos treinadores que estão aqui, principalmente cobrava do Vitor Pereira, né, essa leitura da característica do atleta, onde ele rende mais ou não. O Gerson, sinceramente, não dá para jogar como volante, pegada zero, transição defensiva lenta, ou seja, porque ele tem que ir à frente, tentar a construção de jogadas, porque nesse sistema 3-4-3 do Vitor Pereira, ele e o Thiago Maia eram os caras que tinham que fazer essa bola chegar aos 3 atacantes, e não conseguia, né? Tinha dupla função e não conseguia fazer bem nenhuma das 2 funções. Quem sabe agora, com o Jorge Sampaoli, o Gerson acabe jogando de uma outra maneira, jogando mais ou menos como ele jogava ali no Olympique de Marseille, e acabe rendendo melhor, tá? Então isso é uma outra qualidade dele. Uma coisa que eu gosto muito do Jorge Sampaoli, ele é à beira do campo, né? O Flamengo precisava de um outro treinador enérgico, que cobre da arbitragem, que mostre que está incomodado com alguma coisa que não vem acontecendo bem, ou com algum prejuízo que a arbitragem venha dando ao nosso time. Ele reclama mesmo, ele pode inflar a torcida do Flamengo, ele pode chamar a torcida do Flamengo, uma coisa que nós rubro-negros sempre gostamos do Jorge Jesus, da postura do Jorge Jesus, dando aqueles chiliques dele ali à beira do campo. Isso é uma característica do Jorge Sampaoli que eu gosto bastante. Eu acho que pode ser fundamental também essa postura dele ali, né, nas 4 linhas. Uma coisa que eu não gosto do Jorge Sampaoli, tá? Dele abandonar clubes, às vezes, quando algo não dá certo. Tem um lado bom, que ele está vendo ali que precisa de reforços, né? Aí vem o fator positivo dele cobrar a sua diretoria, né? Reforços. O Flamengo precisa de reforços. Eu quero ver
o Jorge Sampaoli com essa diretoria do Flamengo, que neste ano só contratou um jogador, que foi o Gerson, quer dizer, trouxe o Rossi, né, que vem para julho, né, tirando o Rossi e o Gerson, que está aqui já, não contratamos mais. O Flamengo tem carências, o Flamengo precisa de volantes, para mim 2, no mínimo, com urgência, para serem titulares. O Flamengo não tem um lateral direito, o Flamengo não tem um ponteiro direito, o Flamengo não tem um reserva para o Arrascaeta, o Flamengo tem carências, né, importantes. Se ele quer jogar com o sistema de 3 zagueiros, para mim o Flamengo precisa de um outro zagueiro mais rápido, quem sabe, enfim. Então, lateral esquerdo, reserva para o Ayrton Lucas, Felipe Luiz não tem condições, ele cobra isso muito da diretoria. A questão é que quando ele não está satisfeito, ele vai embora. Aí deixa o trabalho pela metade, aí que se dane, o clube, enfim, é mais ou menos isso. Isso é uma coisa que me incomoda, mas me agrada ele ser ele. Está incomodado, ele vai a jogo e vai reclamar, tá? Então, tem essa questão, né? Tem a questão que a gente gosta também, que ele vai lá e tira o jogador com 20, 25 minutos. Pode ser que desagrade o jogador, não quero saber. O que importa é que o Clube de Regatas do Flamengo ganhe com isso, tá? O jogador não é pago para jogar os 90 minutos e não é pago para ficar reclamando porque foi tirado com 15 minutos do primeiro tempo. Isso não existe. Não deu certo a estratégia dele, tem que mudar mesmo, tá? Tem que mudar mesmo e isso é um fator importante, beleza? Né? Outra coisa que eu gosto muito do Jorge Sampaoli, né? Ele olha muito para o mercado sul-americano, tá? Ele olha muito para o mercado sul-americano. Então, o que acaba acontecendo? Ele indicou o Zarate para o Atlético Mineiro, ele indicou o Soteldo para o Santos. São jogadores importantes nesses clubes, jogadores que deram liga, né? O Soteldo chegou a uma final de Libertadores, o Zarate foi campeão brasileiro, sendo peça importante. Todos esses 2 jogadores que eu citei, ele olha muito bem para o mercado sul-americano e pode indicar ótimos jogadores ali. Esperamos que a diretoria do Flamengo o escute, tá? Em relação a essa análise de mercado sul-americano, porque, pô, chega de pegar esses jogadores só por nome, né? E no final ser um custo altíssimo, o Flamengo preso aí com esses jogadores que vieram pelo nome, não rendem rigorosamente nada, e o Flamengo não sabe como fazer para se desfazer, tá? Desses atletas. Então isso é uma coisa que me agrada muito. O que não me agrada do São Paulo é isso que a gente falou. É um treinador que fica pouco nos seus clubes, geralmente no máximo 1 ano, né? Ele tem contrato com o Flamengo agora até 1 ano e meio, né? No Sevilha ele ficou 5 meses, né? Sempre cria algum tumulto, né? Quando ele está insatisfeito com alguma coisa. Mas uma coisa me chama a atenção, né? Santos em 2019, quando ele estava, e Atlético Mineiro 2020. Santos, ele forma um time capaz, né, de duelar com todos os clubes. O Flamengo naquele momento, em 2019, ganhou no Maracanã de 1-0 dele, com uma dificuldade danada, foi um golaço do Gabigol de cobertura em cima do Everson. E também sobre a questão deles terem ganho do Flamengo de 4-0, o Flamengo estava indo para o Mundial Interclubes, mas jogou um jogo muito propositivo e bonito, e realmente não deu chance para o Flamengo naquela partida, e ele fez um bom time, né? Um bom time, uma boa base para que o Santos, em 2020, com o Cuca, chegasse a uma final de Libertadores, né? Trazendo jogadores bons, né? E, enfim, botando essa base para o Cuca em 2020, como aconteceu quando ele estava no Atlético Mineiro. Em 2020, também fez uma base boa no Atlético Mineiro, né? Chegando bem, né? Não foi o campeão, o Flamengo foi o campeão, né? Mas chegou em 3º ou 4º lugar, agora não me recordo, né? O Atlético estava sempre ali, né? Às voltas com o rebaixamento, indicando jogadores também, Arana, Zaratio, dentre outros, né? Júnior Alonso, e levou esse time, né? Fez um time competitivo para que o Cuca viesse em 2021 e levasse o Atlético Mineiro para os títulos, tá? Enfim, então tá aí Jorge Sampaoli, né? Com alguns prós, alguns contras, né? A galera fica meio preocupada com o posicional dele, mas ele disse numa entrevista aí, se eu não estou enganado, para o Bem Amigos, que o treinador tem que se adaptar, né, ao elenco que ele tem. Então vamos aguardar. Domingo, amanhã, ele chega ao Rio de Janeiro, não estará presente em campo ainda pelo Flamengo. Quarta-feira, contra o Nublense, deve ser a estreia do novo treinador do Flamengo. Boa sorte a ele, estaremos sempre torcendo aqui por ele. Não era o meu nome preferido, volto a falar, meu nome preferido era Jorge Jesus, não veio. Não é por causa disso que eu vou queimar o Jorge Sampaoli. Eu quero que o Flamengo continue ganhando tudo como vem ganhando. Então, força, Jorge Sampaoli. Estou com você, né? Até a hora que eu sentir que realmente não tem mais condições. Mas vamos lá,
pensamento positivo que tudo vai dar certo e o Flamengo terá um treinador de verdade novamente. Falou? Fiquem com Deus então, se inscrevam aqui no canal, deixa seu like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação. Tamo junto, saudações rubro-negras, ó, Prêmio Best também, tá no comentário, vota em mim no Prêmio Best, tá na descrição do vídeo, o link ali, não deixe também, tá? De deixar o seu voto hoje aí, tamo junto, fiquem com Deus, saudações rubro-negras, like e inscrição e compartilhem esse vídeo que tá bom, hein? Abraços, fui!